Nos primeiros anos da Guerra Fria, quando a Segunda Guerra Mundial ainda era uma ferida recente e o mundo tentava compreender o verdadeiro alcance das armas nucleares. O Reino Unido enfrentava um dilema estratégico profundo: como manter sua condição de potência global. Em um cenário cada vez mais dominado pelos Estados Unidos e pela União Soviética, a resposta não podia ser apenas diplomática. Se a Grã-Bretanha quisesse manter peso político na nova ordem internacional, precisava de uma capacidade nuclear própria e, acima de tudo, de um meio confiável para entregá-la. Dessa necessidade nasceria uma das tríades aéreas mais importantes da história britânica, os bombardeiros B-Corta ou B-Bombers. E o primeiro deles, o mais sóbrio e talvez o menos lembrado hoje, foi o Vickers Valiant, cuja história vamos contar neste novo vídeo da Aeropedia do Mundo da Aviação. A origem do Valiant está na especificação B-35 emitida pelo Ministério do Ar em 1947. O requisito era ambicioso para a época: um bombardeiro estratégico a jato capaz de transportar uma bomba nuclear, voar em grande altitude e penetrar defesas inimigas em território soviético. Naquela época, a tecnologia de motores a jato ainda estava amadurecendo, a experiência britânica com bombardeiros a jato era limitada e não havia precedentes sólidos de veículos movidos exclusivamente por turbojatos. A empresa responsável pelo projeto foi a Vickers Armstrong, que optou por uma abordagem relativamente conservadora em comparação com os projetos mais radicais, que mais tarde seriam o Avro Vulcan e o Handley Page Victor. Enquanto esses experimentavam com asas em delta ou configurações de geometria complexa, o Valiant adotou uma fórmula mais tradicional: uma asa alta em flecha de aproximadamente 35 graus, fuselagem cilíndrica limpa e uma estrutura robusta pensada para facilitar a produção e a manutenção. A asa do Valiant é um ponto interessante do ponto de vista técnico. Não era simplesmente uma asa reta com flecha aplicada, seu perfil foi cuidadosamente estudado. Comportamento transônico, sem recorrer a soluções muito arriscadas. Não incorporava a asa fortemente enflechada do Victor, mas utilizava variações de espessura e geometria que buscavam otimizar a distribuição de cargas em altas velocidades. A estrutura interna da asa foi projetada com longarinas principais de grande seção e um revestimento resistente, pensado inicialmente para operações em grande altitude mais do que para voos rasantes sustentados. Essa decisão estrutural teria consequências anos depois. Quanto à motorização, essa aeronave era impulsionada por 4 turbinas Rolls-Royce Avon, instaladas na raiz da asa, com entradas de ar integradas na borda de ataque. As primeiras versões utilizavam o Avon RA3, enquanto variantes posteriores incorporariam versões mais potentes. Empuxo, o que permitia ao Valiant atingir velocidades próximas de 900 a 950 km por hora, com um teto operacional superior a 50 mil pés. No início dos anos 50, operar nessa altitude representava uma vantagem estratégica considerável, já que os interceptores e sistemas aéreos ainda tinham capacidades limitadas nesse regime. O primeiro voo do protótipo aconteceu em 18 de maio de 1951. A transição para bombardeiros estratégicos a jato estava em andamento e o Valiant se tornou o primeiro dos V-Bombers a entrar em serviço operacional. E isso foi em 1955 dentro da Força Aérea Real ou Força Aérea Real. Durante os primeiros anos, este avião foi o único bombardeiro estratégico nuclear britânico totalmente operacional, sustentando sozinho a credibilidade da dissuasão aérea do Reino Unido até que o Vulcan e o Victor atingissem a maturidade operacional. Um dos momentos mais relevantes que posso contar sobre o Valiant aconteceu em 1957 durante a Operação Grappler. No contexto desses testes realizados no Pacífico, um Valiant lançou a primeira bomba termonuclear britânica sobre as Ilhas Christmas. O fato não foi apenas técnico, foi uma afirmação geopolítica. A Grã-Bretanha demonstrava que possuía não apenas a arma, mas também a capacidade aérea para empregá-la estrategicamente do ponto de vista aeronáutico.
As missões da Operação Grappler colocaram à prova os sistemas de navegação e bombardeio de alta precisão para a época, incluindo radares e equipamentos de cálculo que permitiam lançamentos em grande altitude com margens aceitáveis de erro. O conceito doutrinário inicial do Valiant estava baseado na penetração em grande altitude. A ideia era relativamente simples, voar alto e rápido para evitar interceptores inimigos. No entanto, o desenvolvimento acelerado de mísseis terra-ar soviéticos, especialmente sistemas como o S-70 e 5 Vigna, conhecidos no Ocidente como SA-2, transformou o ambiente estratégico. A guerra aérea entrava na era do míssil guiado por radar e a grande altitude deixava de ser garantia de sobrevivência. A Força Aérea Real então adotou sua doutrina e começou a treinar os B-bombardeiros para a penetração em baixa altitude, utilizando o terreno como uma máscara contra os radares inimigos. A estrutura do avião foi originalmente projetada para perfis de voo relativamente suaves em grande altitude e começou a sofrer as cargas dinâmicas do voo rasante turbulento. As asas experimentavam ciclos de fadiga mais intensos do que o previsto e começaram a aparecer microfissuras em pontos críticos da longarina principal. Essas fissuras não eram simples defeitos menores, comprometiam a integridade estrutural a longo prazo. No início dos anos 60, inspeções revelaram que a frota apresentava problemas significativos de fadiga, especialmente na junção da asa com a fuselagem. Além de seu papel nuclear, o Valiant desempenhou funções secundárias que costumam passar despercebidas. Existiram versões de reconhecimento estratégico equipadas com câmeras de alta resolução nos porões de bombas, assim como variantes adaptadas como avião-tanque para reabastecimento aéreo. Neste último papel, foi crucial para ampliar o alcance operacional de outros bombardeiros e aviões táticos da Força Aérea Real. Seu amplo compartimento interno permitia instalar tanques adicionais sem modificações estruturais radicais, o que demonstra que o projeto original possuía uma margem de flexibilidade notável. Foram construídos cerca de 107 exemplares do Valiant. Não foi uma produção em massa, comparada, por exemplo, com bombardeiros americanos como o B-52, mas também não era necessário. A doutrina de dissuasão nuclear não exigia grandes quantidades, mas sim disponibilidade e capacidade crível de retaliação. Nesse sentido, o Valiant cumpriu sua missão estratégica durante o período mais delicado da consolidação nuclear britânica. Em 1964, após a detecção de problemas estruturais, a Força Aérea Real tomou a decisão de retirar essa aeronave do serviço operacional. Foi uma retirada relativamente rápida, especialmente se comparada com a longevidade posterior do Vulcan ou do Victor. No entanto, essa aeronave já havia cumprido sua função histórica. Foi a ponte entre a era dos bombardeiros convencionais da Segunda Guerra Mundial e a era da dissuasão nuclear baseada em plataformas aéreas, antes que o Reino Unido adotasse definitivamente a dissuasão estratégica baseada em submarinos polares. Uma curiosidade é que o Valiant foi um dos primeiros bombardeiros britânicos a incorporar um sistema integral pressurizado pensado para missões prolongadas em grande altitude, com uma tripulação de 5 membros distribuídos em uma cabine pressurizada frontal. Também introduziu soluções de trem de pouso de alta resistência, capazes de suportar pesos máximos de decolagem superiores a 140 toneladas, um número bastante considerável para a sua época. Outra particularidade foi o design limpo de sua fuselagem, com mínimas protuberâncias externas, o que reduzia a resistência aerodinâmica e melhorava sua eficiência em velocidade. Cruzeiro estratégico.
Muitas vezes, o Valiant ficou ofuscado pela silhueta futurista do Vulcan e pela sofisticação aerodinâmica do Victor, mas teve sua importância histórica. Foi o primeiro bombardeiro estratégico nuclear operacional do Reino Unido e o avião que transportou a primeira bomba H britânica, assim como o aparelho que sustentou a dissuasão aérea. Nos anos mais tensos do início da Guerra Fria, não foi o mais inovador em termos de configuração, nem o mais longevo, mas foi bastante oportuno em termos estratégicos. O Vickers Valiant foi um avião adequado no momento histórico crítico, mantendo o equilíbrio da Guerra Fria, quando o mundo ainda aprendia a conviver com a ameaça nuclear. Espero que tenham gostado do vídeo. Sou Marcos e este é o Mundo da Aviação, a Aeropedia.